convido você a abrir a palavra do Senhor na revelação de Apocalipse, capítulo de número 7, texto que começamos a estudar na semana passada, e vamos caminhar no dia de hoje. Apocalipse, capítulo 7, eu vou relembrar a leitura aqui dos 17 versos e convido você a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus, Apocalipse, capítulo 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Das tribos de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor agora, clamando pela ação do Teu Santo Espírito em nossa vida, de modo a iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento e tornar cativo, ó Deus, os nossos ouvidos à Tua palavra. De modo que, apesar de mim mesmo, o Senhor me use para falar o coração dos Teus filhos e filhas, e ao meu próprio coração. Que o Senhor assim nos conforte, nos console, nos exorte e nos conduza, ó Deus, a aprendermos mais de Ti e da Tua vontade. É o que nós clamamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos caminhado aí um pouquinho. Nós estamos aqui na segunda sessão paralela do livro de Apocalipse, que tem o capítulo 1 como introdutório, trazendo dos propósitos do livro, depois o capítulo 2 e 3, tratando das 7 cartas às 7 igrejas, que é uma das sessões, e aí ele começa de novo no capítulo 4, repetindo a mesma história, porém dando ênfase diferente. Na primeira sessão, na carta às 7 igrejas,
Nós vemos a palavra do próprio Senhor Jesus mostrando que ele tem autoridade sobre toda a igreja, que ele conhece a obra da igreja, e exortando essa igreja contra 3 perigos. A apatia espiritual, o desânimo na fé, a perseguição, né, o desânimo diante da perseguição, e as heresias, o liberalismo ou os erros teológicos dentro da igreja. Jesus chama a atenção da igreja para tomar cuidado com esses 3 perigos e a permanecer fiel diante de Deus para a glória dele. No capítulo 4, que vai tratar do mesmo período, vai repetir a história, ele vai mostrar que durante esse período da igreja, que vai desde a primeira vinda de Cristo até a sua vinda, a sua volta, foi necessário que Cristo subisse aos céus para assumir a autoridade que lhe foi dada, tanto no céu e na terra. Então, o capítulo 4 vai falar justamente de Deus como o Criador, o Deus soberano sobre tudo e todos, e o capítulo 5 vai nos tratar sobre o fato do Cordeiro, que também é o próprio Deus, por isso ele é descrito com símbolos que apontam para a sua autoridade divina, como tendo 7 chifres, ou seja, toda a autoridade, tendo 7 olhos, tendo toda a ciência, e tendo 7 espíritos, ou seja, estando em todos os lugares, a ideia do onipresente, onipotente, onisciente, e ele então assume o trono e toma o livro que estava selado, que ninguém podia nem mesmo olhar para ele, porque não era digno. Mas Jesus, por ter vencido na cruz, se tornou digno disso, recebeu a autoridade redentiva. É nesse sentido que o Evangelho de Mateus vai dizer que Jesus, nas últimas palavras de Mateus, disse aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo, então, tem que ser assunto ao céu para tomar esse livro selado de 7 selos e dar continuidade no plano da redenção. Então, até o capítulo 5 foi isso que é dito. No capítulo 6, aí nós vemos a abertura dos selos, em especial os 6 primeiros selos. Do primeiro selo ao 4, nós temos aqui a ênfase na perseguição desta igreja. Deus é soberano, Jesus está no trono, reinando sobre tudo e todos, mas ainda faz parte do plano de Deus, do script de Deus, que a igreja, que é a proclamadora do Evangelho, vai ter sucesso na proclamação do Evangelho, que sai vencendo para vencer, só que em detrimento a isso, vai receber toda a sorte de perseguição, de privações, de lutas, inclusive de martírio. Cristãos vão morrer por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentam. É disso que trata o 5º selo. Veja aí, capítulo 6, verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ou do testemunho que sustentam. E aí, então, nós vemos a realidade desses, né? Verso 10, 11, 12 vai mostrar que eles estão ali, foram santificados, mas estão aguardando que se complete o número dos crentes. O verso 11 vai dizer: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. E aí o capítulo 6 termina com a abertura do 6º selo, que trata do dia do juízo, o dia final, mostrando que nesse dia, Cristo e o próprio Deus vão aplicar sobre os perseguidores, sobre os ímpios, sobre aqueles que agiram para perseguir a igreja, de um modo justo e definitivo. O capítulo 6 termina falando do juízo, só que focando sobre a vida dos ímpios. É por isso que o verso 17 vai dizer que chegou o dia, o grande dia da ira deles. Da ira de quem? Da ira daquele que se assenta no trono, verso 16, né? E disseram os montes aos rochedos: caí sobre nós e escondemos da face daquele que se assenta no trono, e da ira de quem? Do Cordeiro. Então o verso 17 diz, chegou o dia da ira deles, da ira daquele que está no trono, Deus Pai, e do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Ou seja, quem que pode ir contra a grandeza desse Deus e do Cordeiro que venceu? Quem pode
se apresentar ao trono de Deus, ao juízo de Deus e falar assim, ó, eu mereço a salvação? Ninguém. Porém, o capítulo 7, como um interlúdio, um parênteses aqui nessa sessão, vai dizer, ó, existe uma turma que pode se colocar de pé diante do Cordeiro. Existe um grupo de pessoas que vai estar de pé diante do Cordeiro. Veja aí o que diz o verso 9 do capítulo 7 que lemos. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E como que eles estavam? Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então o capítulo 7, como nós começamos a estudar na semana passada, trata aqui desse interlúdio, mostrando que apesar do avanço da igreja, abertura do primeiro selo, a perseguição que ela sofreria, segundo, terceiro e quarto selo, gerando inclusive martírio, quinto selo, e que passaria pela grande tribulação, esses que foram achados em Cristo poderiam se suster diante do Pai e do Cordeiro. Agora, por que esses podem se suster, estar de pé diante do trono e diante do Cordeiro? O capítulo 7 vai responder isso. Então, nós já trabalhamos semana passada, eu vou pular aqui, inclusive, esses primeiros slides, já tratamos a semana passada, e começamos a tratar aí sobre a ação de Deus em favor dos seus eleitos, em favor daqueles que Ele separou para a sua própria glória. Nós vimos no culto da semana passada textos que referem a essa eleição, essa predestinação, e hoje também, em especial, lendo o texto de Romanos, que diz que todo o processo está em Deus, né? Desde a predestinação, o chamado, a justificação, e Paulo já aponta para a ordem da salvação final, que é a glorificação. Então, nesse processo de salvação, qual que é a ação de Deus em nosso favor? Então, a primeira coisa que nós vemos aí nesse interlúdio, nesse parênteses, que é o capítulo 7, que nós cantamos, é que Deus ele tem poder para nos salvar. Ele nos protege para a salvação. Se a salvação fosse algo que dependesse de nós, irmãos, nós perderíamos num piscar de olhos. Se a salvação fosse alcançada pelos nossos próprios méritos, da mesma forma que alcançaríamos, nós perderíamos. Porque era simplesmente pecar novamente e nós estaríamos perdendo. Mas a palavra do Senhor diz que a salvação não é pelos méritos, mas é pela graça de Deus. Efésios capítulo 2 deixa isso claro, Efésios capítulo 1 também, Romanos capítulo 9, João capítulo 15 e tantos outros apontam para o fato de que a obra é fruto da ação de Deus. Não depende de quem quer ou quem corre, diz Paulo, ou não nasce do desejo do homem, do sangue, mas sim da vontade de Deus, cujo seu Espírito sopra onde Ele quer, como diz João capítulo 1. Estes que creram e que foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, não alcançaram essa condição por si mesmos. Porque, como diz o texto que citei, não nasce nem da vontade da carne, nem do sangue, e nem da vontade do homem, mas sim da vontade do próprio Deus. Logo, a primeira ação de Deus em favor dos seus eleitos é nos garantir essa salvação, proteger a salvação. O verso começa apontando para o fato de que o juízo está tudo pronto para o dia final. Os 4 anjos nos 4 cantos da terra estão lá segurando o dano que eles vão trazer à terra. Ou seja, o dia final já está, o protocolo, quem que vai fazer o quê, já está tudo definido, está tudo pronto. Mas existem dentro desse símbolo 4 anjos segurando esses ventos para não danificar a terra, o mar e as árvores, com um propósito. Não danifiqueis, vai dizer o verso 3, que um outro anjo grande, chega para esses 4 anjos e fala assim, ó, não trazem dano à terra e ao mar e às árvores. Não danifiqueis nem a terra, nem ao mar, nem às árvores, até. Tinha que completar uma missão aqui. Até que
até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. É o que está de acordo com o que diz o capítulo 6, verso 5, que quando as almas daqueles que já foram martirizados chegam para Deus e falam assim, Senhor, até quando? Por que o Senhor não julga aqueles que nos perseguiram? Ele fala, espera, é preciso que se complete o número dos conservos e daqueles que vão ter que morrer por causa de Cristo. O dia do juízo não veio, segundo Pedro vai falar em sua carta, não porque Deus retarda, porque Deus está atrasado, mas porque Ele é misericordioso e quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, que os eleitos, que o número dos eleitos seja completado. Que aqueles que Deus separou para ser servos de Deus, sejam selados dentro desse símbolo aqui, como se um anjo, né, tivesse lá um selo saindo por aí, marcando aqueles que Deus separou para a sua própria glória. Tem que carimbar o último. Enquanto o último eleito não for selado, então o dano que já está pronto, que é o dia do juízo sobre todos os homens, não vai acontecer. Então isso mostra a ação de Deus em nos preservar para a salvação, né? Isso nós trabalhamos na semana passada, mostrando inclusive que dentro do plano de Deus, ninguém pode vir a Ele se não for por Cristo, e segundo a vontade do Pai que próprio deu. E vimos também que esse número de eleitos, na visão de Deus, é um número fechado, é um número específico. Aqui, usado o símbolo do 144 mil, não é isso? Está aí? É a ideia do 12 vezes 12 lá. 12 tribos vezes 12 mil é a ideia. Só que nós vimos na semana passada que esse número, 144 mil, não é literal. Porque se nós formos aplicar a relação que foi dita aqui em Apocalipse com os filhos de Jacó, que são as 12 tribos, nós temos aqui uma divergência. Porque quando se fala dos filhos de Jacó, José, que é um dos filhos, não recebe porção. Ele recebe porção dobrada. Por isso não existe a tribo de José, quando você vai estudar as tribos de Israel. Você vai encontrar a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, que são os filhos de José. E Levi também não havia recebido divisão na terra. Quando ele trata aqui em Apocalipse, ele acrescenta dentro dessa tribo, a tribo de Levi, como nós já vimos aí na leitura que fizemos do verso 4 até o verso de número 8. E lá no verso 8 você encontra inclusive a tribo de José. Mas ele já tinha falado sobre Manassés há pouco, que é filho de José. E se você for comparar as duas listagens, você não vai encontrar aqui a tribo de Dan. Ou seja, o objetivo de João, ao escrever a revelação, não é mostrar que é um número específico, literal, de 144 mil, mas é a ideia de um símbolo que existe um número fechado, completo. Porque se fôssemos usar a ideia dos 144 mil, nós teríamos de dizer que da tribo de Dan, então não teria ninguém participando, porque na listagem não aparece a tribo de Dan. O que seria um erro. Mas o verso 9 mostra que o objetivo dos versos 4 a 8 não é dar um número exato, literal, mas mostrar que Deus conhece cada um dos seus eleitos, mas que para nós esse número é incalculável. Veja o que diz o verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis o quê? Grande multidão que ninguém podia enumerar. E aí ele diz, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Se são de todas as nações, povos e tribos, da tribo de Dan não pode ter ficado ninguém fora. E aí já há um conflito intencional para mostrar que o símbolo dos 144 mil não refere-se a um número literal, mas sim apontar para o fato de que Deus conhece, e só Ele sabe, o número exato. Para nós é impossível contar, mas para Deus, não. Deus conhece
cada um, e exatamente cada um dos seus eleitos. Ele te conhece. Como diz a palavra do Senhor, antes da fundação do mundo, Ele te escolheu. Antes de você ser formado, todos os dias já estavam determinados e contados, como diz o Salmo de Davi. Deus te conhece. Pode ser que as pessoas olhem para você como um invisível. Não importa. Deus te conhece. E Ele planejou. E Ele é quem te protege. E é Ele quem garante a tua salvação. Deus protege os seus e cumpre rigorosamente com as suas promessas de salvação. Isso nós estudamos semana passada. Hoje, vendo a segunda ação de Deus em relação aos eleitos, em relação aos seus, é que é Ele quem promove o nosso crescimento. Então a segunda ação de Deus em nosso favor, irmãos, é a promoção e o crescimento. Nós já falamos nos capítulos, já vimos nos capítulos anteriores, né, alguns símbolos que apontam para esse aperfeiçoamento dos crentes. Ou seja, daqueles que vivem guardando a palavra de Deus e o testemunho. Vamos dar uma olhadinha aí rapidamente comigo? Em Apocalipse capítulo 1, que eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, né, que é repetida em todo o Apocalipse, que refere-se aos eleitos como aqueles que guardam a palavra e o testemunho de Jesus. Veja aí o capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação desde sempre, né? No reino, que Jesus já reina desde a sua ascensão, e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa do quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Volta para o capítulo 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do quê? Da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava, ou seja, o testemunho de Jesus. Esses que guardam a palavra e têm o testemunho de Jesus, eles são aperfeiçoados em Cristo Jesus. Quando nós vemos lá no capítulo 5, dá uma olhada lá no capítulo 5, verso 9, falando aí do cântico entoado, né? Dizendo, digno és de tomar o livro e de lhes abrir os selos, porque foste morto, e presta atenção agora, e com o teu sangue fez o quê? Comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus fez o quê com essa turma? Os constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Veja também, irmãos, que essa ideia do aperfeiçoamento, né, é apresentada em outros momentos. O capítulo 6, verso 11. Então a cada um deles, ou seja, dos crentes que já morreram, cada um deles foi dado o quê? Uma vestidura branca, que é um símbolo de santificação. E lhes disseram que repousassem ainda pouco tempo até que completasse o número. Então nós vemos e vimos já no estudo aqui de Apocalipse, que a segunda ação em favor dos seus é essa promoção e aperfeiçoamento e crescimento. Nós vemos que esses crentes, esses eleitos, eles foram comprados por sangue e, portanto, foram selados, como o anjo vai dizer aqui, como servos de Deus. Eles foram constituídos reino e sacerdotes. Eles receberam uma vestidura branca. E aí no capítulo 7, essa vestidura branca, como símbolo, né, aponta para a aplicação de Cristo sobre os seus eleitos. Vamos dar uma olhadinha ainda aqui no verso 14 do capítulo 7. Ó. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, perguntando quem eram aqueles que estavam lá, né? Vestidos de branco. Então, ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, ou seja, daqueles cristãos que vivem desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vida, isso inclui a sua vida e inclui a minha vida. Então esses são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram onde? Ou seja, o crente ele não vai aparecer no céu
ou diante do trono de Deus, onde ele tem a prerrogativa de estar de pé, porque suas obras foram suficientes para colocar ele diante de Deus. Mas é porque ele lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, na obra de Cristo. Isso é o símbolo. A segunda ação de Deus em nosso favor, irmãos, é aplicar sobre nós toda a promoção, aperfeiçoamento e crescimento que Cristo realizou em nosso favor. Nós sabemos que a santificação é um processo de Deus em nossa vida, mesmo sendo nossa responsabilidade. Ele vai dizer, sede santos porque eu sou santo, e ao mesmo tempo dizer, eu sou o Senhor que vos santifico. Nós sabemos que todo o crescimento é responsabilidade nossa. Crescei, pois, no conhecimento na graça do Senhor, mas a própria Bíblia diz que é o Senhor que nos alimenta. Porque se eu não estou ligado a Cristo, eu não posso produzir absolutamente nada. Ou seja, enquanto nós estamos aqui vivendo, sendo perseguido, recebendo todas as mazelas que já estavam previstas para vir sobre os verdadeiros crentes, como o Espírito Samuel disse, né? Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E o próprio Cristo dizendo, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo passareis por aflições. Ou seja, todos nós que estamos vivendo esse perrengue, desse mundo caído, e as lutas, as dificuldades desse mundo caído, e muitas delas procedentes pelo fato de termos assumido um compromisso com Cristo, nós estamos sendo protegidos pelo Senhor, que nos garante a salvação, e estamos sendo aperfeiçoados. O próprio Deus está promovendo o nosso crescimento, inclusive com o sofrimento. Inclusive por conta das aflições. E nós vamos ser aperfeiçoados e crescer porque estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Veja ainda o que diz Apocalipse 22. Veja, nós tivemos as nossas vestimentas lavadas, alvejadas no sangue, né? E essa figura, esse símbolo é engraçado, né? Porque como você pensar em deixar uma roupa branca passando ela no sangue, né? Mas o símbolo é usado para isso. A obra de Cristo é que nos santifica. E o capítulo 22, verso 14, vai dizer assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Veja, a obra de Cristo é que nos permite sermos promovidos a termos a vida eterna. É a ação de Deus em nossa vida, irmãos. Então, muitas vezes, nós estamos passando pelos sofrimentos, pelas dificuldades, pelas perseguições, pelas tribulações, pelo fato de sermos cristãos, servos de Deus, por guardarmos a palavra e sustentarmos o testemunho, e isso faz parte do plano de Deus para o seu aperfeiçoamento. É assim que nós vamos encontrar a palavra de Deus nos fortalecendo. Nós vemos que todo o processo da salvação dos eleitos é promovido e aplicado pelo próprio Deus. Afinal, como diz o cântico no verso 10 aqui de Apocalipse, capítulo 7, a ele pertence o quê? Leia aí o verso 10. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence o quê? A salvação. Só ele pode aplicar a salvação sobre os seus. Porque essa pertence a ele. Ele quem escolhe, ele quem chama, ele quem sela, ele quem dota, ele quem purifica, e é ele que garante a glorificação. Essa é a ordem da salvação apresentada por Paulo. É lógico que ali, não com a ordem completa, mas dando a ideia de que desde o início, a predestinação, segundo Paulo vai dizer em Efésios, antes da fundação do mundo, e até a glorificação, é fruto da ação de Deus em favor dos seus. É Ele que faz tudo. Enquanto estamos vivendo, irmãos, passando pelas dificuldades dessa vida, Deus continua nos protegendo e Deus continua nos aperfeiçoando, promovendo o nosso crescimento. Ele quem completará a boa obra. Vai dizer Filipenses capítulo 1, verso 6, onde Paulo fala, é aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia final.
nós vemos que, enquanto estamos aqui, as ações determinadas pelos selos estão acontecendo. Seja o avanço do Evangelho, seja a perseguição, as privações, as dificuldades, as lutas, os sofrimentos e até mesmo o martírio, está tudo debaixo da premissa maior de um Deus soberano. Como Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Aquilo que Cristo fez por nós, ninguém pode abalar, ninguém pode mexer, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, absolutamente nada, e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nele somos mais que vencedores, ainda vai dizer o capítulo 8 de Romanos. Então, enquanto as consequências dos selos estão acontecendo, Deus continua promovendo o crescimento dos seus escolhidos, aperfeiçoando-nos para a sua própria glória. Deus age em nós, sobre nós e por nós, para que, de um modo santo e grato, venhamos servi-lo e adorá-lo até aquele dia. É nesse sentido ainda, irmãos, que você olhando aí para Tiago, dá uma olhadinha lá em Tiago comigo. Você pode pegar Romanos capítulo 5 ou Tiago capítulo 1, tanto faz, a ideia é a mesma. O objetivo das dificuldades é nos conduzir ao aperfeiçoamento. Tiago capítulo 1, verso 2, vai nos dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ou seja, aponta para o fato de que as várias provações têm o objetivo de nos aperfeiçoar, fazer com que você seja perfeito e íntegro. E essa ideia nos é apresentada em várias outras passagens das Escrituras, até mesmo aquela que usamos na liturgia, quando Cristo diz para que tenhamos bom ânimo, para que tenhamos paz nele, mesmo cientes de que passaremos aflições neste mundo. Ele venceu, e ele aplicará sobre nós definitivamente as benesses, os benefícios da sua vitória. Assim, irmãos, além de garantir a salvação, a ação de Deus será proteção para a nossa salvação, também há uma promoção para o nosso aperfeiçoamento. É somente nesse entendimento é que é possível você suportar as aflições desse mundo. Somente com esse entendimento, que está dentro do plano de Deus, inclusive as nossas aflições nesse mundo, e as dificuldades e os problemas, porque Deus tem um plano para nos aperfeiçoar, para gerar crescimento, para gerar perseverança, para gerar uma postura cada vez mais íntegra e perfeita em nós. Somente sob essa premissa bíblica é que é possível os cristãos, mesmo levando bordoada atrás de bordoada, permanecer fiel diante de Deus, e mais do que isso, com alegria, aplicando a exigência bíblica de que em tudo dai graças. Só é possível dar graça nesse mundo caído, diante de tantas mazelas e dificuldades, porque nós sabemos que existe um Deus soberano e que permite situações de tribulação e sofrimento, que Ele mesmo nos dá o escape, o livramento quando necessário, e que tem como objetivo nos aperfeiçoar para a sua própria glória. É só por isso, irmãos, que nós suportamos as dificuldades e permanecemos fiéis a Deus, porque sabemos que Ele está promovendo em nós um crescimento, aplicando em nós os méritos de Cristo, para que suportemos as dificuldades. Voltando aqui para Apocalipse, capítulo 7, nós vemos que a terceira ação de Deus em favor dos seus eleitos, além
da garantia da salvação, né, essa proteção para a salvação, além da promoção de aperfeiçoamento e crescimento, também existe uma provisão para a eternidade, uma promessa para a eternidade. Nós vemos que os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes, que já foram símbolos que nós já estudamos anteriormente, eles reconhecem, primeiro, que a Deus pertence todas as coisas e que o seu plano de salvação é perfeito. É assim que nós vemos, então, os cânticos apresentados aí no verso de número 10, e pelos eleitos, e depois, no verso 12, pelos anjos, anciãos e os 4 seres viventes, que adoram o Senhor dizendo, amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Deus está no controle de tudo, tudo pertence a Ele, Ele é o Deus soberano sobre tudo e todos, nada e ninguém pode nos separar do seu amor. Por mais que os selos que já foram abertos trazem perseguições, dificuldades, tribulações, privações sobre a vida do verdadeiro crente, nós temos a certeza que Ele continua no trono, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, é nele que reside todo o poder, toda a glória, todo o louvor, toda a força, toda a honra, toda a sabedoria. E se dentro dessa sabedoria Ele prevê passarmos por tribulações, é porque Ele tem um propósito para isso. Como disse Jó, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E no caso de Jó, era ensinar, tanto a nós quanto ao próprio Jó, que as dificuldades podem vir sobre os crentes, mas que Deus nunca nos abandona e nunca nos deixa. Jó conhecia Deus de ouvir falar, agora, depois daquela experiência maravilhosa que ele passa, difícil, é verdade, mas ele diz, agora os meus olhos te veem. Há um entendimento, há um aperfeiçoamento. E além de tudo isso, há essa provisão, essa promessa eterna. Nós vemos, irmãos, que mesmo os crentes sendo alvo dos terrores previstos na abertura dos selos, aqui chamado de grande tribulação, e é por isso que os crentes, segundo a visão bíblica, estão passando pela grande tribulação. A igreja não vai ser retirada antes da tribulação, como ensinam os pentecostais, mesmo porque a grande tribulação vai ser, segundo Cristo, o tempo vai ser abreviado por causa de quem? O que diz o texto? Por causa dos eleitos. Se o eleito está lá no céu, por que vai ter que abreviar o tempo? Que mantém a tribulação sobre os ímpios aqui, meu amigo. É ilógico você pensar numa situação dessa. Se a igreja é retirada e vai estar nas bodas do Cordeiro, comendo do bem e do melhor lá no contexto celestial, na presença já do céu, por que vai abreviar esse tempo? Deixa a ira lascar sobre o ímpio aqui, velho. E vamos continuar na festa lá. Aí na hora que está a festa, gente, nós vamos ter que abreviar o tempo da grande tribulação, porque vocês estão comendo demais, então vamos voltar para a terra, para inaugurar agora 1000 anos de reino terreno, e vamos voltar para o pó lá, e vamos voltar para a realidade da queda. Isso é ilógico. Uma pessoa com mínimo de senso de interpretação literal, não precisa nem de literatura, não precisa ser um expert de teologia para entender que isso não vale. Nós vamos passar pela grande tribulação, irmãos, se já não estamos passando. Agora, se não estamos sendo perseguidos, é porque não temos sido crentes corretos. Não temos, de fato, guardado a palavra de Deus e nem sustentado o testemunho de Jesus. Porque se assumirmos compromisso com Cristo, certamente seremos alvos da perseguição. Mas os nossos irmãos, estão sendo mortos aí pelo mundo afora. Ontem mesmo vi uma notícia de uma família de um pastor na Colômbia, que for assassinado recentemente por conta do evangelho, da pregação do evangelho. Isso acontece todos os dias. Isso já é grande tribulação. E vai ser abreviado justamente por causa dos eleitos que estão passando por ela.
Só que mesmo que passemos por essa grande tribulação, culminando inclusive na possibilidade do martírio, Deus nos garante a salvação, o aperfeiçoamento e as promessas para a eternidade. É a ideia de que Cristo diz, não temais aqueles que podem tirar a tua vida. O que eles podem fazer mais do que isso? Só matar o seu corpo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Nós já em Deus temos a segurança da salvação eterna. Então mesmo que sejamos perseguidos, até mesmo mortos, ou como falei hoje pela escola dominical, mesmo que nos corte em picadinho, isso é o máximo que eles vão poder fazer conosco. Porque a salvação já está garantida em Cristo Jesus, para aqueles que Deus separou para a sua própria glória. Por isso ele promete uma provisão para a eternidade. Então, agora, nós recebemos a garantia dessa provisão eterna em Cristo Jesus, que estenderá sobre nós a sua comunhão, o seu tabernáculo. Veja o que é dito aqui no capítulo 7, verso 14, né? Então esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras, as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, a sua comunhão. O tabernáculo era o lugar da comunhão dos homens com Deus. Quando João vai dizer que Cristo se fez carne e habitou entre nós, como Deus conosco, o Emanuel, né? A expressão aqui da ideia é que ele tabernaculou conosco, ele habitou, ou seja, fez a sua tenda no nosso meio, que é símbolo de comunhão. Ou seja, nós vamos passar por todos esses momentos aqui na grande tribulação, mas temos uma provisão para a eternidade. Nós estaremos para sempre com o Senhor, em comunhão com Ele. Ele estenderá sobre nós essa comunhão, ou seja, o seu tabernáculo eterno. E o que mais que os versos dizem, né? O verso 16 ainda vai dizer assim, jamais terão fome. Isso aqui é lindo, irmãos. Pega só essa expressão, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Ok? Volte para o capítulo 6. Terceiro selo. Quando abriu, o verso 5, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, eis um cavalo preto, seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, uma medida de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Se você se lembra muito bem, esse terceiro selo trata da perseguição sobre os crentes, e da privação, inclusive, de alimento. Imagine os nossos irmãos que estão sendo perseguidos nesse instante lá na África, lá na Ásia, mesmo na Colômbia, que perdem casa, têm que sair de casa, eles queimam tudo, o espólio de todos os bens, e eles têm que viver como peregrinos itinerantes neste mundo, passando necessidades. Isso está previsto sobre a vida dos crentes, às vezes passar por privações e necessidades. 1 quilo de farinha pelo preço do serviço de um dia. 3 medidas de cevada pelo preço do salário de um dia de serviço. Isso apontava para a privação. E agora lá no capítulo 7, nós temos essa provisão para a eternidade, que diz assim, não vai ter fome mais. Não vai ter privação mais. Não vai ter sede. Depois você vê no quarto selo a morte vindo com toda sorte. Né? Veja aí ainda o verso de número 7 em diante. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno estava seguindo e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandade por meio das feras. Aí nós vemos no capítulo 7 que fala dos crentes, dizendo, vocês passaram por esse perrengue todo, vocês passaram por essas privações, essas perseguições, essas lutas, essas dificuldades, provenientes da abertura dos selos, porque vocês estavam sustentando a palavra e o testemunho,
pregando o evangelho que saiu vencendo para vencer, fique tranquilo, nós temos uma provisão eterna. Não mais haverá fome, não mais haverá sede. O que mais que ele continua dizendo? Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Quando você olha lá para a abertura do céu, você vai ver que vai queimar metade de tudo. Quando você vai para as trombetas, então, piora. E aí não vai ter mais ardor algum, pois o Cordeiro, a fonte da nossa benesse, que se encontra no meio do trono, e aí usa a figura do bom pastor, como nós falamos semana passada, usando o Salmo 23. O Cordeiro, isso aqui é engraçado, o Cordeiro se torna pastor, O Cordeiro apacenta, o Cordeiro guia, como o bom pastor do Salmo 23 faz, apacentando e guiando as suas ovelhas às águas refrescantes, a pastos verdejantes. O Senhor fará isso conosco, apacentará e os guiará para as fontes de uma água especial, da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, todo o sofrimento vivido durante o período da grande tribulação, com a abertura dos selos, trazendo perseguições, tribulações, lutas, dificuldades para a nossa vida, sofrimento, será amenizado com a presença de Deus, enxugando no símbolo, enxugando as nossas lágrimas. Nessa ação de Deus, irmãos, em favor dos seus eleitos, nós vemos a promessa da plena e real provisão eterna. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. O Cordeiro exercerá a função do bom pastor, nos apacentará e nos guiará para as fontes da água da vida. Ele nos suprirá total e integralmente. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Afinal de contas, Ele é o provedor eterno. Nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá lamento, nunca mais haverá tristeza, porque temos a provisão daquele que vai nos sustentar plenamente. O capítulo 7, irmãos, é um parênteses de alento aos crentes. Os capítulos anteriores dizem que apesar da soberania de Deus, de Cristo estar reinando, nós vamos passar por aflições, como o próprio Cristo disse. Mas tem de bom ânimo. Da mesma forma que Cristo venceu, Ele aplica sobre nós da sua vitória. Porque Deus nos protege para a salvação. Deus promove o nosso crescimento e aperfeiçoamento por meio dos sofrimentos. E nos garante o suprimento eterno e definitivo como nosso provedor. Irmãos, a palavra de Deus traz um alento para a sua vida. E concluindo, eu não posso deixar de dizer para você o seguinte: não devemos nos preocupar. Como cantamos essa noite, diga para os temerosos, diga para os cansados, diga para os oprimidos, que Ele já veio para nos salvar. Que Ele é a fonte de toda segurança. Que Ele é aquele que nos guarda, que aplica sobre nós a sua vontade e nos garante um suprimento eterno. Como disse o apóstolo Paulo, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Dos sofrimentos, das tribulações, das lutas do dia a dia? Porque esse é o contexto de Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou como disse Jesus, mesmo que as tribulações desta vida nos conduzam à morte ou martírio, nele, somente nele, temos vida, e não qualquer vida, a vida eterna. Afinal, sendo Deus o nosso protetor, promovedor e o provedor, ninguém pode vir a Ele, a Jesus, se o Pai que o enviou não o trouxer. E a garantia é, o próprio Jesus nos ressuscitará no último dia. Não se preocupe. Para finalizar, abra lá em João capítulo 11.
Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. João 11, 25 a 26 diz assim, vamos ler todos juntos? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Que você possa não apenas crer, mas viver na certeza dessa promessa, para que você possa suportar as dificuldades, aflições do dia mau, sabendo que Deus é quem é o nosso protetor, que garante a nossa salvação. Que Deus, apesar dos sofrimentos, está promovendo o aperfeiçoamento da nossa vida. E que Ele é quem nos promete uma provisão eterna, sem choro, sem sofrimento, na presença dEle, em verdadeira comunhão para toda a eternidade. Que diante das lutas, irmãos, das dificuldades, dos momentos de tristeza, a palavra do Senhor hoje, relembrada ao nosso coração, possa estar bem firmada em nossa mente, para que possamos lembrar, nos momentos maus, de que temos um Deus protetor, promovedor e provedor de todas as coisas, e que podemos nele confiar, porque Ele não mente. Que Deus assim nos abençoe.